Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa Boa noite, aula. professora. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje, de farmácia clínica. Pessoal, seguinte, aquela fase da disciplina, onde a gente ficava falando sobre os medicamentos para determinadas doenças, a gente já conseguiu passar por ela, né? A gente já terminou. Então, nós falamos sobre medicamentos antipertensivos, alguns, falamos sobre alguns anti-inflamatórios, falamos sobre medicamentos antiparasitários, sobre medicamentos para motilidade intestinal, né, laxantes, constipantes, e falamos de medicamento para o sistema nervoso, incluindo aí antidepressivo, medicamento para esquizofrenia. Então, a gente passou por essa unidade 2 e inicinho da unidade 3, falando bastante sobre medicamento, falando bastante sobre como o farmacêutico atender, né? Então, agora, a partir de agora, a gente vai iniciar como fazer um acompanhamento farmacoterapêutico. Então, assim, quando eu falei para vocês que tem formas, né, tem maneiras, métodos para a gente poder fazer esse acompanhamento dos pacientes, tanto na farmácia quanto no hospital, é porque, de fato, existem métodos que eles já estão consolidados, que muitas pessoas já aplicam e que ele realmente dá certo, né? O que acontece é que, assim, são métodos que são internacionais, né? A maioria não foi elaborada aqui no Brasil. Então, a gente tem muitos farmacêuticos que ainda têm dificuldade de aplicar aqui no Brasil, mas são métodos consolidados de forma mundial. Então, assim, vocês estão no início do curso, né? Vocês estão no primeiro e no segundo período, vocês ainda vão ter uma longa caminhada pela frente, né? Até vocês se tornarem profissionais. Mas o que eu sugiro para vocês é que isso que vocês vão começar a ver a partir de agora, que isso vocês carreguem com vocês para quando vocês forem profissionais, vocês poderem aplicar no dia a dia. Né? Então, é um assunto assim, super interessante, vocês vão gostar, não é uma aula cansativa e nem demorada, né? Mas que vai trazer um conteúdo muito rico para a gente no sentido de como atender quando a gente se tornar profissional, quando vocês forem para o mercado, as formas que vocês vão ter de atender os pacientes, né? Então, hoje a gente está falando da sessão 3.2. A gente está na unidade 3 e essa é a sessão 2 dessa unidade. Né? Estamos dentro da programação, vamos conseguir avançar com o conteúdo, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Peraí, só um pouquinho, tem gente querendo entrar na sala. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? Nós vamos ver segmento farmacoterapêutico e sua aplicação, né? Então, a forma prática de como fazer um segmento farmacoterapêutico, como fazer um acompanhamento farmacoterapêutico. Para isso, o nosso material, ele traz um método, o método se chama método Dader, e aí vai falar de cada fase desse método Dader. E a gente vai falar um pouquinho sobre guidelines. Vocês vão entender o que é um guideline, né? Que vocês vão ver isso muito na vida profissional de vocês também. Especialmente se vocês forem trabalhar no serviço público. Então, é muito importante a gente conhecer, né? O que é isso? Que diacho é esse de guideline? Para que isso serve? Então, pessoal, a gente viu lá no início da disciplina, quando a gente ainda estava tendo aula na sala de aula, né, presencial, a gente viu lá no início que a gente tem possibilidades de fazer, enquanto farmacêutico clínico, de fazer um acompanhamento farmacoterapêutico. Esse acompanhamento farmacoterapêutico é o segmento farmacoterapêutico. É uma das atividades que o farmacêutico clínico pode desenvolver. Esse segmento farmacêutico ou acompanhamento farmacêutico, farmacoterapêutico, ele pode se dar na farmácia
no consultório farmacêutico e pode acontecer também no hospital, né? Então, de formas diferentes vai ser a aplicação prática, mas o método que vai ser seguido vai ser o mesmo, esse método que a gente vai falar sobre ele agora. Então, acompanhando o esqueminha que está aí na tela de vocês, o segmento farmacoterapêutico ou acompanhamento farmacoterapêutico, ele é uma prática clínica, ele é uma prática do farmacêutico clínico que tem o objetivo de monitorar e avaliar a farmacoterapia do paciente. Então, olha só, todas as vezes que eu falo de um acompanhamento farmacoterapêutico, eu quero falar de acompanhar um paciente que toma medicamento, certo? Então, assim, não é a nossa atribuição de farmacêutico fazer diagnóstico de doença, saber que doença que a pessoa tem. Esse diagnóstico, quem faz é o médico, né? A nossa parte é auxiliar acompanhando o paciente no que ele toma de medicamento. Essa é a nossa área, né? Então, cada um tem a sua função dentro de uma equipe multidisciplinar. E a nossa função é a monitorização e a avaliação da farmacoterapia. Ou seja, os medicamentos que foram passados para aquele paciente, se ele está tomando os medicamentos do jeito certo, se esses medicamentos estão trazendo uma melhora da saúde desse paciente, se esses medicamentos estão trazendo uma melhora da qualidade de vida do paciente. Então, lembra que eu comentei com vocês que qualidade, quando a gente fala em devolver qualidade de vida através do medicamento, né, através do tratamento com medicamento, o que a gente quer é que o paciente ele consiga realizar as atividades dele normais a partir do momento que ele está fazendo o tratamento certo para o problema de saúde dele. Né? Então, o objetivo é esse, é monitorar a farmacoterapia. E se a gente puder dividir esse objetivo em 3 objetivos específicos, um seria trazer uma melhora da saúde do paciente, qualidade de vida. O outro seria detectar os problemas relacionados a medicamento. E o outro seria prevenir e resolver quaisquer resultados negativos que estejam vindo desse tratamento com medicamento. Então, veja bem, um paciente, ele ficou doente, foi no médico, o médico passou para esse paciente um tratamento farmacológico e provavelmente um tratamento não farmacológico, né? Porque um tratamento farmacológico, ele tem remédio envolvido, tem medicamento envolvido. Um tratamento não farmacológico são todas as transformações que a pessoa tem que fazer na vida dela a partir do momento que ela contraiu aquele problema de saúde. Então, vamos imaginar aqui uma pessoa que descobriu que agora está diabética, né? Então, a pessoa estava passando mal, estava sentindo tonteira, tendo desmaio, urinando muito e tudo mais. Aí ela foi no médico. A partir da conversa que ela teve lá com o médico, ele pediu os exames e descobriu, então, que essa determinada paciente está diabética. O que o médico vai fazer? De acordo com o tipo do diabetes, com o grau desse diabetes, ele vai prescrever os medicamentos para essa paciente usar, mas ele vai também passar uma terapia não farmacológica. Por exemplo, fazer dieta, não comer açúcar, né? No caso do diabético, diminuir carboidrato, açúcar. Provavelmente ele vai encaminhar para um tratamento com nutricionista, né? Então, vai ter o tratamento farmacológico e vai ter o tratamento não farmacológico. Quando a pessoa chega na farmácia, aí nós, farmacêuticos, nós podemos oferecer a esse paciente um acompanhamento, um segmento farmacoterapêutico. Ao longo dessa aula, eu vou dar algumas ideias para vocês do que a gente pode fazer durante esse atendimento farmacoterapêutico. Só um minutinho, pessoal.
Então, vamos seguir aí. O segmento farmacoterapêutico, como ele vai usar uma metodologia, ele vai seguir um passo a passo. Então, tudo que tem método tem um passo a passo, né? E tem um porquê, tem uma razão. O segmento farmacoterapêutico, ele é composto de algumas fases. Então, olha só, fazem parte desse segmento farmacoterapêutico a avaliação contínua do paciente, o envolvimento de uma equipe multidisciplinar, é um acompanhamento que ele é feito de forma contínua, documentada e de forma sistemática. Deixa eu explicar, então, o que significa isso. Quando eu falo que, vamos imaginar aqui, então, a gente trabalhando numa farmácia, né? Quem não trabalha ainda, imagine-se trabalhando, então, numa farmácia. E aí, você resolve oferecer um atendimento, um acompanhamento para uma paciente que está grávida. Então, a mulher foi lá no início da gravidez para comprar um medicamento lá para enjoo e tal, e relatou que está grávida. E aí você vai dizer para ela assim, fulana de tal, eu sou farmacêutico aqui e eu tenho um programa de acompanhamento com um paciente gestante. Você gostaria de participar? Aí, beleza, aí se ela vai aceitar, né? Vamos supor que ela vai aceitar. E aí, a partir desse momento, você vai começar a tratar essa gestante com essas fases. Ou seja, você vai fazer avaliações contínuas nessa gestante, você vai envolver a equipe multidisciplinar. Aqui eu vou abrir um parênteses. Quando o farmacêutico clínico atua no hospital, ele necessariamente tem envolvimento com a equipe multidisciplinar. Porque lá no hospital é muito subdividido, é muito bem dividido, é muito bem segmentado o que cada profissional de saúde faz. Então, lá no hospital, você tem médico, você tem enfermeiro, você tem técnico de enfermagem, você tem nutricionista e você tem farmacêutico. Então, no hospital, quando você vai fazer um acompanhamento de um paciente ali, que está internado e tudo mais, você tem o envolvimento da equipe multidisciplinar, porque cada um faz a sua parte. Agora, nesse exemplo que eu estou dando, de uma grávida que você ofereceu o seu acompanhamento farmacêutico, farmacoterapêutico, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, muitas vezes vai se resumir entre você e o obstetra dessa paciente. E muitas vezes você mesmo não vai ter contato com esse médico. O contato ele vai se dar através de relatórios que você pode enviar para esse obstetra. Né? Então, não necessariamente tem que ter essa equipe inteira multidisciplinar. Agora, vamos supor que essa grávida que você está atendendo, que você vai oferecer o serviço, é uma gestante que resolveu buscar uma ajuda com uma nutricionista durante a gestação, ela vai fazer fisioterapia. Então, você pode ter contato com esses outros profissionais de saúde para que essa gestante ela tenha uma qualidade de vida melhor. E o que é bacana? Por que eu estou dando um exemplo de gestante? Porque a gestante, o acompanhamento dela vai ser um ciclo, né? Você vai ter um tempo de duração para aquele acompanhamento. E porque a gestante, ela tem que fazer pré-natal todo mês. É uma vez ao mês que ela faz o pré-natal. Mas se você fizer uma oferta de um serviço farmacêutico, você pode oferecer um serviço semanal, porque a grávida ela tem muitas dúvidas sobre que remédio ela pode tomar, o que ela não pode tomar, né? Ela sente cada dia uma novidade, cada dia ou é dor em um lugar, ou é infecção urinária. Então, tem um monte de probleminha que você pode ajudar ela a solucionar sem ela ter que ficar indo no obstetra fora as consultas que ela tem de pré-natal. Então, é um público que te dá um retorno muito grande, no sentido assim, que você consegue trabalhar bem, né? Você consegue deixar a pessoa satisfeita e você consegue que ela vá te indicando outras pessoas também. Então, é um tipo de atendimento que dá muito certo, tá? Você vai avaliar, né? Vai tratar essa gestante, do nosso exemplo, de forma contínua e você vai documentar tudo que você fizer. Então, para ser um trabalho de farmácia clínica, de farmacêutico clínico, de atenção farmacêutica, tem que ser documentado.
você tem que ter como provar que você faz aquele trabalho. Né? Então, vamos supor que essa gestante, quando fez lá 20 semanas de gestação, começou a apresentar indícios de pressão alta. A pressão dela começou a subir e tal. Você vai ser o primeiro a ver isso se você estiver acompanhando essa paciente. Né? Então, tipo assim, o resultado positivo que ela pode vir a ter, né, de uma prevenção de uma eclâmpsia, por exemplo, pode ter sido você que descobriu aquilo ali antes mesmo dela passar essa informação para o obstetra. Só que não adianta nada você falar para todo mundo que foi você, o farmacêutico tal, que fez, sendo que você não tem nada documentado. Né? Então, para ser um segmento farmacêutico, farmacoterapêutico sério, é necessário que seja documentado. E feito de forma sistemática, onde você vai avaliar o paciente de várias formas diferentes. Uma das formas de você fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, de você fazer esse segmento, é utilizando o método Daber. Esse método Daber, ele foi elaborado por um grupo de farmacêuticos da Espanha, né, farmacêuticos espanhóis que começaram a fazer esse tipo de acompanhamento, e aí eles elaboraram uma ferramenta. Por quê, gente? Quando a gente fala assim que tem uma ferramenta, fica parecendo que vai ser uma coisa muito mecânica. Na verdade, não é. Na verdade, quando você começa a fazer esse tipo de atendimento, ele acontece de uma forma muito natural. Mas até você conseguir se adequar, né, aquele tipo de tratamento que você vai oferecer, aquele tipo de serviço, você tem que ter um passo a passo para você seguir, para você não se perder. E foi isso que esse grupo espanhol, ele fez. Eles criaram, então, esse passo a passo, te mostrando do início ao fim o que como é que se aplica esse método, porque ele dá muito certo para atenção farmacêutica, para acompanhamento farmacoterapêutico de qualquer tipo de paciente. Então, eu dei o exemplo agora da grávida, mas isso que nós vamos falar desse método serve para hipertenso, serve para diabético, serve para um paciente que vai fazer um tratamento para obesidade, para depressão. Né? Então, para qualquer tipo de paciente crônico, esse método ele vai se aplicar, tá certo? Só abrindo um parêntese, né? Gestante não é paciente, gestante não é doente, né? Gravidez não é doença. Mas é um período longo que ela vai ter que ter um acompanhamento. Então, vale a pena a gente investir nesse tipo de serviço farmacêutico, tá? Então, olha só também para deixar bem claro para todos. Quando eu falo atendimento a doenças crônicas, o que eu quero dizer é doenças que têm um percurso longo, que normalmente a pessoa vai ter que tomar remédio o resto da vida. Isso é um problema crônico. Então, existem problemas que são agudos. Então, por exemplo, eu estou gripada, ou eu estou com a garganta inflamada. Então, esses problemas, eles são agudos, ou seja, eles vão ter um início, eles vão ter um fim, e eles vão ter uma duração curta. Normalmente, né? Uma garganta inflamada, 1 semana, 10 dias no máximo. Né? Então, problemas agudos não são problemas que a gente oferece serviço farmacêutico, via de regra, porque a pessoa não necessita de um acompanhamento. A pessoa necessita de uma orientação assertiva, né, que você explique direitinho sobre o remédio, o horário de tomar, se pode ou não perto de alimento. Isso a pessoa precisa para qualquer tratamento. Mas para a gente oferecer um acompanhamento, pressupõe-se que seja algo que a pessoa vai precisar por muito tempo. Então, a gente fala de segmento farmacoterapêutico, a gente fala de acompanhamento, quando a gente está pensando numa doença que é crônica, num problema que é crônico, né? Que ele vai durar mais tempo, que é um uso contínuo de medicamento. Então, olha só, tem um fluxograma, depois eu vou falar de parte a parte, mas tem um fluxograma. O fluxograma é uma ferramenta que te facilita a visualização do passo a passo que você vai precisar de fazer.
Então, olha só, o paciente, ele tem uma razão de estar se consultando. Então, veja bem aqui, 2 situações diferentes. Quer dizer, 3 situações diferentes. A primeira situação, essa razão da consulta aqui, vai ser um paciente que está hospitalizado, né? Então, aí o paciente está hospitalizado, o farmacêutico, por alguma razão, o farmacêutico clínico vem e faz a oferta do serviço farmacêutico, de acompanhamento farmacoterapêutico. Muitos farmacêuticos iniciam o acompanhamento farmacoterapêutico no paciente internado e depois dão continuidade quando o paciente vai para casa, certo? Então, aqui a gente tem essa situação. Outra situação, o paciente busca um atendimento no consultório do farmacêutico. Então, essa é uma situação 2. Né? Então, ele tem uma razão, ele buscou uma ajuda no consultório do farmacêutico porque, sei lá, o médico passou 4, 5 tipos de medicamentos e ele vai precisar de ajuda, enfim. E uma terceira situação, que é a mais comum, que é a mais corriqueira, que a gente passa na nossa vida profissional. O paciente foi na farmácia comprar lá um remédio, sei lá, um captopril. Né? Então, aqui, ó, razão da consulta. O paciente foi na farmácia e comprou um captopril. Quando ele compra o captopril, você que é farmacêutico sabe que o captopril é remédio de pressão. E aí você entra com a oferta do seu serviço. E aí você explica para ele que essa farmácia que você trabalha, que você faz um serviço farmacêutico de acompanhamento farmacoterapêutico, que o objetivo desse atendimento, desse acompanhamento, é melhorar, fazer com que o paciente use o medicamento da forma correta, acompanhar se o remédio está fazendo o efeito que tem que fazer. Né? Então, para isso, vão ter consultas semanais ou quinzenais, né? Da forma que você apresentar o seu negócio para ele, seu trabalho. E aí, o paciente vai aceitar ou não o serviço. Paciente não aceitou o serviço, beleza, encerrou ali. Paciente aceitou o serviço que você ofereceu, aí você vai programar com esse paciente uma primeira entrevista, que é um momento onde o paciente vem, um horário marcado onde ele vem, para que você conheça esse paciente, a situação dele, né? Então, vai ter uma primeira entrevista. Dessa primeira entrevista, você vai chegar num estado de situação desse paciente. Então, você vai saber que ele é hipertenso, ele está hipertenso, sei lá, 3 anos, que a hipertensão dele não está controlada, e tal. Você vai chegar num estado de situação desse paciente. Depois desse estado de situação, você vai fazer o seu estudo a respeito do paciente, dos sintomas que ele te relatou, e dos medicamentos que ele toma. E você vai avaliar para ver se tem alguma coisa de errado nessa farmacoterapia, né? É muito importante, pessoal, que a gente esteja bem ciente de que se o paciente é hipertenso há 10 anos, toma remédio de pressão e a pressão dele está controlada, não tem por que você oferecer o serviço para ele. O serviço farmacêutico, o acompanhamento, ele é válido se o paciente estiver precisando de ajuda nesse acompanhamento. Né? Se ele tiver tudo certo, toma o remédio certinho, já está acostumado, então não faz muito sentido, né? Porque você vai detectar o que de errado com ele? Se ele já está fazendo o tratamento, já está dando tudo certo, né? Então, quando você avalia a farmacoterapia dele e todos os sintomas que ele te relatou, você vai ver se tem PRM, que são os problemas relacionados aos medicamentos. Se tiver PRM, você vai fazer um plano em cima do PRM. Se não tiver PRM, você vai fazer um outro plano para esse paciente seguir e ele vai te visitar novamente para fazer o acompanhamento para ver se está dando tudo certo, né? Se teve, então, algum problema relacionado ao medicamento, você vai fazer a sua intervenção. Essa intervenção, ela pode ser feita de 2 formas. Se for, vamos supor que você detecta que o paciente está com a pressão descompensada porque ele está tomando o remédio de forma errada.
Aí você mesmo faz a intervenção. A intervenção é você chegar para o paciente e explicar, olha, sua pressão está alta, não está ficando controlada, porque o jeito que você está tomando o remédio não está correto. A sua intervenção é orientar ele. Agora, vamos imaginar que você descobriu que a pressão do paciente está alta, está descompensada, porque ele não está tomando o remédio que o médico passou para ele, porque todas as vezes que ele toma o remédio, ele se sente mal, ele tem falta de ar, ele tosse, ele tem algum sintoma que ele não gosta de tomar o remédio porque ele se sente pior. Então, nesse caso, você não pode trocar o remédio desse paciente. Abrindo aqui só uma explicação, né? Outro parênteses. Se for no hospital, se você tiver autorização, você pode, tá? E você observar que um paciente está tendo uma reação ruim a um remédio que o médico prescreveu, é sua obrigação de suspender esse tratamento e mandar o paciente voltar no médico, tá? Mas se você perceber que precisa de trocar o tratamento do paciente, então a sua intervenção, ela vai ser você escrever para o médico. O paciente está sendo acompanhado por mim desde o dia tal, apresentou pico de pressão tal dia, tal dia, tal dia, relatou que não toma o remédio porque sente isso, isso e aquilo. Então, a sua intervenção vai ser entregar uma cartinha para esse paciente levar para o médico, ok? E aí você vai ter o problema de saúde resolvido, ou se não, ele vai ter melhorado, tá certo? E aí você tem um novo estado de situação. Eu vou contar para vocês o que aconteceu, vou falar agora passo a passo e vou contar para vocês o que aconteceu comigo na minha vida profissional, logo que eu iniciei com minha carreira de farmacêutica. Espera aí rapidinho. Ah, que calor. Então, pessoal, olha só. Quando eu estava na faculdade, eu tive um professor, ele dava uma disciplina chamada Saúde Coletiva. Essa disciplina, na época, ela ensinava para a gente sobre o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e sobre atenção farmacêutica. A gente ainda não tinha farmácia clínica, essa denominação farmácia clínica, né? Então, quando eu estava na faculdade, foi no 8º período que eu tive essa disciplina. E aí, a gente estudava o SUS, a legislação do SUS, a gente estudava atenção farmacêutica, e dentro da atenção farmacêutica é que vem esse método DADER. Esse método DADER já existia, né? Vem esse método e vem também os PRMs. Eu me lembro que, assim, eu achava extremamente difícil de identificar um PRM na época que eu estudava. O que esse professor fez? Ele elaborou um projeto lá na faculdade, e o projeto se chamava Amigos do Coração. Funcionava assim: cada aluno tinha que escolher, tinha que captar um paciente que tivesse, ou que ele fosse hipertenso, ou que ele fosse diabético. A gente tinha que fazer isso, era no início do curso, né? Então, a faculdade, no início do semestre. Então, imagina você chegando lá, na primeira semana de aula, o professor já apresentou o projeto. E aí ele disse, olha, cada aluno vai ter que acompanhar um paciente. Esse paciente, ele tem que ser ou hipertenso, ou diabético, ou ter as duas doenças ao mesmo tempo. E esses acompanhamentos vão ter que ser semanais. Então, imagine bem, a aula era na quarta-feira. Então, na terça-feira ou antes, a gente tinha que cada um visitar o seu paciente, né? Então, a primeira fase nossa foi a fase de oferecer o serviço. E, assim, foi difícil na época, porque a maioria de nós que a gente estudava, a gente não trabalhava. A faculdade, na minha época, ela era de 13h até às 6h. E quando a gente tinha aula de laboratório, era de manhã. Então, era praticamente impossível trabalhar e estudar, porque você ficava a tarde inteira na faculdade e as aulas de laboratório você tinha que ir de manhã ainda, né?
Então, assim, nosso dia era complicado. A maioria das pessoas que estudava lá, a gente morava, era em república, a gente não morava na casa do pai e da mãe da gente, era república. E a gente não conhecia muita gente na cidade para poder para poder fazer esse acompanhamento. Então, a gente passou por uma fase de captação. O que a gente fez? Lá na faculdade, nós promovemos um dia de olhar a pressão e fazer teste de glicemia. E aí a gente mandou anunciar na rádio e tal. E aí, naquele dia, foi um monte de pessoas lá na faculdade para poder fazer o teste de glicose, para poder olhar a pressão, né? Foi um dia. E nesse dia a gente ofereceu o serviço. Olha, a gente está com um projeto e tal. Esse projeto é de acompanhamento para paciente hipertenso, para paciente diabético. E aí cada aluno pegou o seu amigo do coração. O nome do projeto era Amigos do Coração. E aí a gente fazia essas visitas na casa do paciente, eram visitas semanais. Então a gente ia e a gente seguiu esse método dado. Então a gente seguiu passo a passo. Na primeira entrevista, então olha só, tá em verde aí. Na primeira entrevista, nesse método, ela deve ter em torno de 15 minutos. Na prática, dura muito mais do que isso. Imagine que você, uma pessoa que está indo lá na farmácia, e começa a te contar o problema dela, como ela chegou naquele problema. Então, isso leva muito tempo. No nosso caso, lá no nosso projeto, a gente fez essa primeira entrevista, a gente marcou no dia da oferta do serviço, a gente marcou com a pessoa, e aí a gente foi para fazer essa primeira entrevista. Essa primeira entrevista, a pessoa tem que te contar o histórico de saúde dela e tem que te contar os remédios que ela usa. Então, você vê que não vai ter só 15 minutos. Se você pegar um paciente idoso, ele vai contar para você meia hora da vida dele fácil, né? Porque eles gostam de conversar. Então, a pessoa vai te contar o histórico dela de saúde, vai te contar os remédios que ela usa. Se você for fazer esse primeiro atendimento lá na farmácia, na sua sala, você vai pedir para ela trazer todos os remédios que ela usa, as receitas, os exames, tudo que a pessoa tem, né? Lá na faculdade, o que a gente fazia? A gente anotava e levava para a aula. Então, no dia da aula, era o dia de todo mundo levar as coisas do seu amigo, do coração, e a gente dividia os casos clínicos para a gente discutir os remédios que as pessoas usavam e tudo mais. Então, aí, se você for fazer isso na farmácia, você vai pedir para o paciente levar para você o que ele usa, as receitas e tudo mais, né? E você tem que explicar para o paciente que o seu papel ali é de ajudar o tratamento dele, ajudar ele a tomar os remédios de forma correta, ajudar ele a identificar se tem algum remédio que ele está tomando que não precisa, ou se o tratamento dele está falhando em algum ponto, que o seu papel ali não é substituir o médico, que ele vai precisar continuar indo no médico, né? Então, a gente tem que tem que explicar isso para o paciente. Tudo que a gente perguntar, a gente precisa anotar. A ficha do paciente, ela tem que ficar completa, tem que preencher tudo isso. Existe na internet hoje vários protocolos para você, várias fichinhas de paciente pronta para você pegar e baixar e tudo mais, né? E aí, então, nessa primeira entrevista, eu já vou olhar, tipo assim, se o paciente, se eu ofereci o serviço a um paciente porque ele foi olhar a pressão, ele entrou na farmácia para olhar a pressão dele estava alta. Aí eu pergunto para ele, o senhor já toma algum remédio? Aí ele vai dizer, eu tomo sim, não sei o que, não sei o que. O senhor tomou um remédio hoje? Hoje eu não tomei não, por isso que a pressão subiu. Então, daí, só nessa primeira conversa, você já vai saber que ele tem um PRM, ele tem um problema de saúde, ele tem um remédio prescrito e ele não toma. Então, ele não está fazendo o tratamento, ele tem um PRM aí instalado, né? Então, nessa primeira entrevista, você já vai ter uma noção do tipo de problema que esse paciente tem. Então, olha só, existem algumas perguntas que você pode fazer para esse paciente. Olha as perguntas para você identificar a PRM. O senhor está usando essa medicação? Ou a senhora está usando essa medicação?
lembra que a gente pede para ele trazer o que ele toma ou a receita. E aí você vai perguntando, a senhora está tomando esse daqui, está usando? Quem que te passou esse daqui? Esse remédio aqui, quem foi que te passou? Para que esse remédio serve? A senhora sabe para que a senhora toma isso? Está se sentindo melhor depois que começou a usar? Está tomando direitinho? Né? Desde quando que toma esse remédio? Quanto que você usa? Quantas vezes por dia? Quantos comprimidos? Né? Como que você usa isso? Na hora do almoço, na hora da janta, no café da manhã, com água, com leite? Né? Até quando você vai precisar de usar esse remédio? O médico falou se é uso contínuo, se é para tomar só uma caixa, como é que é? Né? Tem alguma dificuldade na hora de tomar? O gosto do remédio é ruim? Consegue engolir? Se sente mal? Notou alguma coisa de estranho depois que começou a tomar? Então, essas perguntas aí são 10 perguntas, e essas perguntas são chave para a gente identificar os PRNs. Então, a gente colocou aqui o quadro para a gente relembrar os PRNs. A gente tem 6 tipos de PRN, e eles estão subdivididos em 3 classes, né? Então, a gente tem PRN de necessidade, PRN de efetividade e PRN de segurança. Olha só como fica fácil da gente entender. Quando um PRN é de necessidade, o paciente ele tem um problema de saúde instalado, ou porque ele não toma o remédio que ele tem que tomar, ele não toma o remédio que ele necessita, né? Ou ele está tomando um remédio que ele não precisa de tomar. Então, o de necessidade a pessoa tem um problema. Por que ela tem esse problema? Porque ela não toma o remédio que ela precisa, ou porque ela está tomando um remédio à toa, que ela não precisa de tomar. Né? Então, isso é um PRM de necessidade. Então, se o paciente que foi lá na sua farmácia olhou a pressão do seu paciente está alta, e você pergunta para ele assim, tá tomando um remédio de pressão? Ah, hoje eu não tomei, não. Você já detectou um PRM de necessidade. A pressão dele está alta, ou seja, ele tem um problema de saúde instalado, e o paciente não está tomando o remédio que ele tem que tomar, entende? Então, o problema de saúde é por conta de um PRM de necessidade. O PRM de efetividade, ele pode acontecer também de 2 formas. E aí tem o PRM3 e o PRM4. O que é uma coisa efetiva? É uma coisa que funciona. Quando eu falo efetividade, eu estou falando do funcionamento daquele medicamento para o paciente. Então, ele pode ter uma falha nesse funcionamento do medicamento, porque ele está tomando um remédio que não está sendo mesmo eficiente, não está funcionando como deveria, né? É um problema qualitativo, a qualidade, o tipo do remédio não está sendo adequado, né? Então, o paciente ele vai ter um problema de saúde por uma inefetividade não quantitativa, ou seja, ele está tomando algum medicamento que não está adiantando, tá? Ou ele pode ter um problema de saúde por uma inefetividade quantitativa. Isso significa que ele está tomando o remédio certo, só que na dose errada, na quantidade errada. Então, voltando ao exemplo do cara que está lá com a pressão alta. Está tomando remédio de pressão? Tô. Tomou hoje? Tomei. Qual remédio que é que o senhor está tomando? Ah, captopril. Aí você vai pensar assim, poxa, ele está tomando um remédio, tomou na hora certa, tomou o jeito que o médico passou, e mesmo assim a pressão dele está alta. Então, o problema de saúde dele é por uma inefetividade do remédio. Então, aí, ou vai ter que colocar outro remédio junto com o captopril, ou vai ter que trocar esse remédio do paciente, né? Mas pode ser também que ele está com a pressão alta, ele tomou o remédio, só que na receita está mandando ele tomar de manhã e de noite. Ele só tomou de manhã. Então, aí já é uma coisa de quantidade. Ou está mandando ele tomar 2 comprimidos, ele tomou um só. Ou está mandando tomar de 100, ele tomou de 50. Então, quando fala da quantidade, então é uma inefetividade
quantitativa, tem a ver com a quantidade do remédio. E a gente tem os dois últimos PRMs, são PRMs de segurança, né? Então, o PRM de segurança, quando fala assim, ó, o paciente apresenta um problema de saúde por uma insegurança não quantitativa do medicamento. O que é essa insegurança? Está relacionada à reação adversa, toxicidade, alergia, algum problema que o paciente está tendo por falta de segurança daquele remédio. Então, essa falta de segurança, essa reação adversa, essa crise de alergia que o paciente teve quando ele tomou o remédio, foi tomando na dose certa. Teve nada a ver com a quantidade do remédio, ele tomou do jeito que o médico passou. E aí ele desenvolveu coceira pelo corpo inteiro. Então, ele não está seguro para continuar tomando remédio, porque o remédio causou alergia, né? Ou, por exemplo, a pressão dele está alta, o paciente está com pressão alta, ele tem que tomar captopril, ele sabe que ele tem que tomar, está prescrito para ele, ele precisa, só que ele não toma, porque todas as vezes que ele toma, ele tosse até vomitar. Então, independente da quantidade que ele toma, dá uma reação adversa nele que ele não sente segurança em tomar o remédio. Então, ele está com pressão alta porque ele não tomou o remédio, porque o remédio dá reação adversa nele. Então, é PRM de segurança, né? Mas pode ser também que o paciente, ele tenha tomado o remédio na dose errada, exagerada, né? Tomou demais e aí deu uma reação adversa. Fez uma toxicidade por conta da quantidade do remédio. Então, quando eu chamo esse paciente para uma primeira entrevista, eu faço essas perguntas para poder identificar se ele está passando por algum desses problemas. Se ele toma o remédio que ele precisa tomar, ou se ele não toma. Se o remédio que ele está tomando está sendo efetivo para o caso dele, na dose que está sendo prescrita, ou não. E se esse medicamento está dando reação adversa no paciente. Então, lembra que eu falei? Parece uma coisa robótica, parece uma coisa difícil, de um passo a passo, mas é muito natural. Tá com a pressão alta? Tá. Por quê? Ou, estou tendo crise de hiperglicemia. Estou tendo crise, minha diabetes não está controlada. Por que que a diabetes não está controlada? Tem remédio prescrito? Está tomando remédio? Está tomando na hora certa, na dose certa? Esse remédio está fazendo efeito ou não está fazendo efeito? Está dando efeito colateral? Né? Então, são coisas muito simples de serem feitas, tá? Aí, lá no projeto lá da faculdade, a gente fazia isso, né? A gente fazia essa primeira entrevista, levava para a sala de aula todos os medicamentos que a pessoa tomava, exame e tudo mais. E daí a gente passava a fazer um estudo daqueles medicamentos, né? Então a gente lia assim, para que o remédio servia, qual era a dose do medicamento, né? Toda aquela situação para ver, todo aquele estudo a gente fazia para saber se o paciente estava com o remédio bem indicado para o caso dele e se o problema que ele estava tendo, da onde estava vindo esse problema, tá? Na revisão, ao final das perguntas, de todos os questionamentos, da discussão de qualquer dúvida que o paciente tenha, a gente vai informar que essa entrevista acabou e que vai perguntar se ele tem alguma dúvida e que depois a gente vai passar esse plano para ele, né? Então, no estado de situação, você vai fazer com as coisas desse paciente. Você vai estudar, né, os medicamentos dele, você vai definir horário de tomar, quantidade, tudo bonitinho, né, no estado de situação dele. Na fase de estudo, o farmacêutico vai estudar cada problema de saúde do paciente de forma isolada, de acordo com os medicamentos que o paciente faz uso. Para a análise dos medicamentos, deve-se levar em consideração a forma farmacêutica, se o remédio é comprimido, se, por exemplo, é injetável, como é o caso de uma insulina, né? A via de administração, o mecanismo de ação do medicamento, a margem terapêutica desse medicamento,
as interações que esse medicamento pode fazer e as possíveis contraindicações. Gente, eu acho que eu já falei com vocês a respeito disso, mas acho que se eu já tiver dito, vale a pena repetir. Comecem a adquirir o hábito de ler bula de remédio. Ler bula, não das bulas que vem na caixinha do remédio, mas pegar a bula profissional no site da Anvisa e começar a ler. Lá você vai ter todas essas informações aqui. Quando a gente fala fase de estudo do remédio, você não precisa ficar com 200 livros de farmacologia abertos. Você não precisa de ficar buscando na internet artigo científico, entende? Você pode fazer isso, se você quiser. Mas o simples fato de você pegar a bula profissional, ela te dá todas essas informações. Então, se você adquirir esse hábito, né, de ler a bula, de saber para que serve, com o que interage, qual é a margem de segurança daquele medicamento, você já vai aprendendo, né, como fazer isso. Lá no site da Anvisa tem essas bulas, tá? Disponíveis de qualquer remédio. Na fase de intervenção, é hora da gente falar para o paciente, né? Então, isso daqui, ó, esse problema está acontecendo porque está tomando remédio no horário equivocado, tem que trocar esse horário. Ou tem que conversar com o médico, para o médico trocar o remédio. A gente digita uma cartinha para o médico e tudo mais. No resultado da intervenção, a gente vai ver se o problema do paciente foi solucionado, né, ou não. Se ele não tiver sido solucionado, a gente vai ter que refazer esse estudo. Então, olha só, deixa eu contar o que acontecia comigo o que aconteceu comigo, então, no início da minha carreira. Eu disse que ia falar, acabei não falando. Eu comecei a trabalhar e eu vim morar em Vila Velha, para trabalhar numa farmácia ali. Eu trabalhava numa farmácia de bairro. A farmácia ficava no bairro Ibis e era perto de um hospital, era perto do Hospital São Luís. Quando eu vim morar em Vila Velha, eu vim pensando assim, vou morar na cidade grande, né? Pensando que tudo iria ser diferente. Só que quando eu fui trabalhar nesse bairro, eu percebi que esse bairro era muito semelhante ao que acontece nas cidades de interior. Essa farmácia que eu trabalhava, para vocês terem ideia, as pessoas compravam na conta, elas tinham conta na farmácia, compravam uma notinha, assinavam uma notinha, né, e pagavam por mês na farmácia. Onde, né, já se viu numa cidade grande, você comprar conta, né, e nessa farmácia que eu trabalhava acontecia isso. Esse bairro lá de Vila Velha, ele é um bairro muito antigo, é um dos primeiros bairros lá de Vila Velha. Então, ele tem muitas pessoas idosas que eram clientes da farmácia, né? E aí, como eu tinha saído da faculdade, fresquinha com a questão do projeto Amigos do Coração, eu pensei em implantar isso na farmácia, porque eu tinha muitos pacientes que iam lá todos os dias para olhar a pressão. E aí, o que eu fazia? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer ficha para esses pacientes. Todos que iam olhar a pressão, eu falava, deixa que eu olho, porque tinha os balconistas, né, tinha os atendentes, então ninguém gosta de olhar a pressão, tá? Normalmente as pessoas falam que não olha só porque dá muito trabalho, enche muita paciência, tem gente que fica viciada em olhar a pressão. Então eu falava, não pode deixar esse trabalho comigo. E aí eu comecei a fazer ficha para esses pacientes. Em princípio, eu fazia isso, porque, gente, eu era uma menina muito tímida. Eu tinha dificuldade de oferecer um trabalho para as pessoas, né? Então, eu comecei a anotar nas fichas. E aí chegou um momento em que a dona da farmácia veio conversar, fazer uma reunião com a gente, porque a farmácia estava enfrentando dificuldades financeiras, né? Muitos pacientes comprando por notinha, muitos pacientes não pagando, e ela precisando de aumentar o número de clientes, e ela não tinha para onde correr, né? Não tinha muito para onde correr. Então, a partir daquilo ali, como eu já conhecia muitos idosos, porque olhava a pressão comigo, eu consegui um contato de um desses idosos que era presidente de uma associação da terceira idade desse bairro. E nessa associação tinha 90 idosos que iam dançar forró uma vez por semana e tal.
Aí, o que eu fiz? Fui nesse dia do forró, num dia de tarde, levei meu aparelhinho de pressão, levei as fichinhas, e antes de começar o forró deles, eu fiz uma mini palestra de uns 15 minutinhos falando da pressão, olhei a pressão de todo mundo e convidei a ir lá na farmácia para fazer o acompanhamento. Dali, eu comecei a acompanhar um monte de paciente, porque eles começaram a ir para acompanhar a pressão e acabou que eles começaram a comprar lá também, né? Dali, o que eu fiz? Eu comecei a ir em empresas, me apresentava nas empresas como farmacêutica e falava assim, olha, lá na farmácia que eu trabalho, eu faço um acompanhamento com paciente hipertenso, com paciente diabético, e, enfim, assim que eu comecei a minha carreira de farmacêutica, né? Oferecendo esse tipo de trabalho, que ninguém quer fazer, o atendente ele é muito focado em venda, né? Hoje a gente até sabe que as farmácias grandes, as redes, elas nem têm sala de farmacêutico, nem prestam esse tipo de serviço, porque elas não veem uma lucratividade imediata nisso, né? Acham que o farmacêutico perde tempo com esse tipo de coisa. Mas as farmácias menores que sobrevivem às redes são farmácias que prestam serviços farmacêuticos, né? E aí eu fiz isso durante muito tempo, trabalhei nessa farmácia quase 4 anos, a gente conseguiu aumentar o número de clientes, a gente fazia um trabalho sério de acompanhamento, né? No final das contas, eu fazia as cartinhas da maneira mais simples, gente. A minha cartinha para o médico era, o paciente falava assim, tem cardiologista semana que vem. Eu reproduzi o que tinha na minha ficha, só mostrar se a pressão tinha tido pico ou não, né? Era tudo muito simples, mas que fez com que eu ficasse conhecida no bairro, pelos médicos, do hospital que era ali perto, né? Então, com um trabalho super simples, seguindo essa metodologia que é super simples, né, você consegue fazer esse acompanhamento. Uma outra coisa que eu comecei a fazer lá, que funcionou muito bem, foi fazer a aplicação da insulina. Tinha muito idoso que tomava insulina e tinha medo de fazer a autoaplicação. Então, eles iam na farmácia todo dia para aplicar insulina neles. Então, assim, acabou que foi um jeito que eu comecei a trabalhar e que deu muito certo, né? E que foi assim que eu vim parar aqui em Guarapari. Porque quando eu trabalhava nessa farmácia, essa farmácia ela era da Rede Farmes, e aí, numa das reuniões da Rede Farmes, a dona da farmácia, que era minha patroa, ela apresentando os relatórios, as pessoas quiseram saber o que ela tinha feito para poder aumentar o faturamento da farmácia. E aí ela contou desse trabalho que a gente estava fazendo lá. E aí o cara que na época era o diretor da Rede Farmes ficou sabendo do meu trabalho e me ofereceu uma oportunidade de vir trabalhar aqui em Guarapari, numa farmácia dele, para eu fazer esse mesmo trabalho que eu fazia lá, né? Então, você vê que você, com coisas simples, com método simples, a gente consegue fazer um trabalho diferenciado. E se hoje a gente tem farmácia em bairro que pretende sobreviver às crises e às grandes redes, vai ser através de serviço, né? Não vai ter muito para onde correr. Então, pessoal, quando eu dei a ideia para vocês, por exemplo, de fazer acompanhamento de gestante, é exatamente por isso. Ela não é um paciente, ela não tem uma doença crônica, mas a gestante, ela precisa de ter acompanhamento. E existem várias intercorrências que podem acontecer no meio da gestação, literalmente no meio. Uma gestação, ela dura mais ou menos 40 a 42 semanas, e a partir da 20ª semana, é que começa a aparecer hipertensão na gravidez, que começa a aparecer diabetes gestacional. Então, a gente tem várias intercorrências que podem acontecer na gestação e que nós, farmacêuticos, podemos detectar e podemos acompanhar essa gestante. Aí, todo mês, quando ela for no obstetra, ela leva seu relatório de medidas de glicemia, de medidas de pressão. E assim, você vai ficando conhecido também, né? Estou falando que dá certo porque foi o que aconteceu comigo, tá? O trabalho funciona de verdade. E aí, pessoal, a gente vai ter um novo estado do paciente. Esse novo estado do paciente pode ser que ele tenha resolvido um problema e tenha aparecido outro, ou pode ser que realmente resolveu, né? Só que, mesmo assim,
Se o paciente vai tomar remédio de pressão o resto da vida, vamos imaginar que ele vai ter que tomar o resto da vida aquele remédio. E se você conseguiu acertar, né, a farmacoterapia dele, o que vai acontecer? Qualquer probleminha que ele tiver, ele vai procurar, vai ser você, né? Mesmo que não seja mais aquele mesmo problema, quem ele vai procurar vai ser você, né? Acaba que a gente fica mesmo conhecido pelo trabalho que a gente faz. E aí, a última coisa da nossa aula de hoje é falar sobre os guidelines. Quem que são esses guidelines? Guidelines são protocolos clínicos, protocolos de atendimento. Eles têm objetivo, eles têm vários objetivos, né? E aí a gente vai ter que entender que esses objetivos, os guidelines, eles estão relacionados ou a um atendimento privado ou um atendimento público, ok? Então, olha só. Só um minutinho. Então, veja bem. É um protocolo. Você vai fazer um protocolo para atendimento. Então, veja os objetivos. Pesquisar e transferir o conhecimento adquirido, monitorar a qualidade da medicação a ser prescrita, transmitir conhecimento entre vários ambientes, adotar um padrão institucional ou até mesmo um padrão nacional, reduzir a variabilidade individual em procedimentos, controlar custos e reduzir gastos. Então, deixa eu explicar como funciona. No SUS, funciona assim. Se alguém aqui já tiver feito consulta no SUS, vai entender o que eu estou falando. No SUS, funciona assim. A pessoa recebe a visita do agente de saúde, ou a pessoa busca a unidade de saúde e agenda uma consulta com o clínico geral. Aí, o clínico geral vai fazer o atendimento dessa pessoa e, dependendo da situação que a pessoa relata, ele vai solicitar alguns tipos de exame. Detalhe, o clínico geral do SUS, ele não tem autorização para pedir qualquer exame que ele quiser. Tem os exames que podem ser prescritos pelo clínico geral, tá certo? Então, isso já é um protocolo, isso é nacional, isso é SUS. Né? O clínico geral, ele pode pedir hemograma, ele pode pedir dosagem de colesterol, ele pode pedir dosagem de triglicerídeo, ele pode pedir exame de fezes, exame de urina, mas ele pode pedir raio-x, mas ele não pode pedir, por exemplo, uma ressonância magnética, ele não pode pedir um exame de sangue mais específico, tipo uma proteína C reativa, ele não pode pedir hemoglobina glicada, porque não está dentro da especificidade do clínico geral. O clínico geral está ali para detectar o problema inicial do paciente e encaminhar esse paciente para um atendimento especializado, se for o caso. Então, vamos supor que você foi lá no posto de saúde do seu bairro, marcou uma consulta com o clínico geral, o clínico geral vai analisar os sintomas que você está apresentando, vai te pedir os exames de sangue básicos, de urina e tal e tal. Aí ele detecta ali, naquela consulta inicial, naqueles exames iniciais, ele detecta que você provavelmente está diabético. O que ele faz? Te passa os medicamentos para você iniciar o tratamento e te encaminha para o endocrinologista. O endocrinologista vai pedir exames específicos para diabetes, porque você já vem com um pré-diagnóstico do diabetes. E aí, lá, o endocrinologista vai te avaliar, vai pedir os exames mais específicos e vai passar o seu tratamento de forma mais específica. Assim é o SUS no papel, nem sempre na prática vai funcionar assim. Mas era para ser assim em todos os lugares, ok? Outro exemplo do atendimento no SUS. Vou contar uma experiência pessoal, né? Uma coisa que aconteceu comigo. Anos atrás, eu tinha um problema sério na minha coluna. Eu sentia muita dor de coluna. Eu não tinha plano de saúde, né? Em uma determinada fase, eu estava sem plano de saúde.
E foi a época que eu tive uma crise mais violenta na minha coluna. Então, eu fui no clínico geral do SUS por causa do meu problema de coluna. Ele me avaliou e me encaminhou para um ortopedista. Quando esse clínico geral me avaliou, ele só me passou medicamento anti-inflamatório, que eu já tomava por conta, e ele me encaminhou para um ortopedista do SUS. Esse ortopedista solicitou raio-x e solicitou ressonância magnética. Ele podia solicitar, entende? Aí eu fiz a ressonância magnética pelo SUS, ele detectou que eu precisava de cirurgia. Então, ele me encaminhou para um neurocirurgião. Então, você vê que o SUS, ele segue um passo a passo. Isso é guideline, isso é protocolo de atendimento. Então, estou falando de um atendimento médico. Agora, vamos falar no SUS como é que é o atendimento farmacêutico. No SUS, funciona assim. A gente tem o nível básico de atendimento de medicamento e a gente tem um nível especializado de atendimento. Algumas pessoas falam farmacinha básica e farmácia de alto custo. Isso é uma fala popular, é como as pessoas entendem que funciona o sistema. Na verdade, estruturalmente, existem os níveis de atenção. Esse nível de atenção primária, que é o nível básico, ele reúne as doenças mais comuns da população, né, que se resolvem com medicamentos mais comuns. Então, a gente chama de básico. E também, em nível governamental, quem cuida desses medicamentos básicos é a prefeitura municipal. Então, quem arca com o financiamento desses medicamentos, a maior parte é a prefeitura, nível básico. Então, a pessoa que descobriu um diabetes é nível básico, tem remédio para diabetes na farmácia básica. A pessoa que está hipertensa tem remédio para hipertensão, tem antibiótico, né? Remédio para doença aguda, todos têm na farmácia básica, analgésico, remédio para febre, anti-inflamatório, pomadas dermatológicas, remédio de pressão, remédio de diabetes, colesterol, como chama? Tireoide. Problemas, então, que são de nível primário. Aí, vamos imaginar que o cidadão era hipertenso, ou, vou falar dois exemplos. Primeiro, vou falar do hipertenso. Tomava os remédios da farmácia básica, mas o cara teve um infarto. Ele infartou. E nesse que ele infartou, ele foi socorrido num hospital, fez uma cirurgia cardíaca, e a partir desse momento que ele fez uma cirurgia, ele deixa de ser um paciente de uma complexidade primária, de uma complexidade do nível 1. E ele passa a ser um paciente de uma complexidade a mais. Ele é um paciente mais complexo, ele fez cirurgia. Ele precisa de medicamentos especializados. A partir do momento que ele fez cirurgia, não vai ser só atenolol, ele vai precisar, por exemplo, de um clopidogrel, que é um remédio mais especializado. O clopidogrel, ele não vai achar na farmácia básica. O clopidogrel, ele vai achar na farmácia especializada. Essa farmácia especializada, as pessoas conhecem essa farmácia como farmácia de alto custo, porque na cabeça das pessoas, o que tem lá é mais caro. Só que não necessariamente é mais caro. Tem coisa bem cara, e tem coisa que não é cara também. É só pelo nível de complexidade da doença da pessoa, entende? Então, aí a pessoa passa a ser atendida numa farmácia com uma especialidade mais alta. E aí já não é mais a prefeitura que financia, que toma conta. Quem faz esse financiamento é o governo do estado. Entenderam? Agora, a gente tem um nível ainda acima, a gente ainda tem um nível mais complexo de medicamentos altamente especializados, do componente altamente especializado da assistência farmacêutica. Quem são? Os medicamentos para HIV, os medicamentos para câncer. Então, eles já estão no nível acima, mais complexo ainda, né? Então, aí quem é que toma conta, quem é que financia? Governo federal, Ministério da Saúde. Né? Então, o protocolo de atendimento para a farmácia é assim que funciona.
Vamos imaginar que um paciente foi detectado, um adolescente foi detectado lá um grau leve de esquizofrenia. O que acontece? Descobriu ali naquele momento um nível leve de esquizofrenia. Qual é o primeiro tratamento, a primeira escolha para o tratamento de esquizofrenia? Aldol, haloperidol. Haloperidol é a primeira escolha, está lá na farmácia básica. Aí o paciente vai começar a fazer o tratamento no nível básico de atendimento, né? Então, ele vai lá na farmácia e pega e recebe o Aldol e começa a tomar. Só que aí, esse paciente, ele foi complicando a situação dele. No que foi complicando a situação dele, ele foi no psiquiatra, e o psiquiatra já detectou um grau mais avançado de esquizofrenia. Então, ele não vai ter que tomar mais só o Aldol, ele vai ter que tomar Aldol e quetiapina, ou clozapina. Clozapina e quetiapina são medicamentos do componente especializado. Então, esse paciente, ele passa a receber os remédios do governo do estado, farmácia de alto custo ou farmácia especializada. Percebam que tudo é protocolo, é o jeito de atender, é assim no Brasil inteiro. Se você conversar com um farmacêutico lá de Belém do Pará, ele vai entender. Se você falar farmácia básica e farmácia especializada ou farmácia básica e alto custo, ele vai entender a sua língua, porque funciona da mesma forma no Brasil inteiro, porque é um protocolo de atendimento. Outra coisa que é um protocolo no SUS, que tipo de remédio que é distribuído? Então, olha só, existe uma relação chamada Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Essa relação nacional, a gente conhece essa relação como RENAME. RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. O que tem na RENAME? Os principais medicamentos para os principais problemas de saúde que acometem o Brasil inteiro. Então, o que é feito? Um grupo de profissionais de saúde, um grupo multidisciplinar, tem médico, enfermeiro, dentista, farmacêutico, psicólogo, nutricionista, uma equipe enorme, composta de mais de 20 pessoas. Eles sentam para fazer um mapa epidemiológico do Brasil. E aí eles vão mapear quais são as principais doenças que existem no Brasil inteiro, que mais matam as pessoas, que mais acometem as pessoas. E dali, eles vão pegar e fazer um estudo de quais são os medicamentos mais seguros e mais eficazes para combater aqueles problemas de saúde. Dali vem essa relação de medicamentos, essa relação nacional de medicamentos. Então, quando você pega a RENAME, você abre a RENAME, você tem lá hipertensão, diabetes, depressão, colesterol alto. Não, você tem todas as doenças que se tem notícia no Brasil e você tem remédios para todas essas doenças. Aí, o que vai acontecer? A Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo vai pegar a RENAME e vai olhar dentro da RENAME quais são as doenças que mais acometem o Espírito Santo. E dali ela vai criar uma relação estadual de medicamentos essenciais, certo? Essa relação que o Estado do Espírito Santo cria tem que estar dentro da relação nacional. E aí, a Prefeitura de Guarapari vai pegar os seus profissionais numa comissão e esses profissionais vão pegar a relação nacional, a relação estadual e vão elaborar uma relação municipal de medicamentos essenciais. Por que tem que seguir todo esse protocolo? Por que tem que ter todo esse guidelines, todos esses protocolos? Porque o dinheiro que compra o remédio é público, é o dinheiro que a gente paga imposto. Então, a Prefeitura de Guarapari, ela não pode sair comprando qualquer remédio que ela quiser para ter na farmácia básica. Ela tem que comprar o que está dentro da relação.
porque o que está dentro da relação está dentro da relação nacional. E aí, esse dinheiro público para comprar, parte a prefeitura paga, parte o governo federal paga, parte o Estado paga. Então, tem que ter uma prestação de conta. Eu não posso escolher o que eu dou, entende? E é por isso também que no SUS, você nunca vai ter, nunca, em hipótese alguma, você vai ter um remédio, lançamento no mercado para distribuir para as pessoas. Não é porque o SUS é mau, é ruim. É porque, para ser uma coisa em nível, para abranger toda a população, porque todo mundo tem direito de pegar esses remédios, o SUS ele tem que oferecer algo que seja seguro. E o protocolo do SUS diz que ele só pode considerar um medicamento seguro quando esse medicamento já tem pelo menos 5 anos de atuação no mercado, com o mínimo de mortalidade possível. Entende? Então, isso tudo, gente, tudo é protocolo. E sabe o que é mais interessante? Quando você pega a RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ela vem com um guia terapêutico. Então, o guia terapêutico, ele vai mostrar o passo a passo do atendimento. Então, tipo, lá tem assim, ó, paciente está com febre, primeira escolha, paracetamol. Segunda escolha, dipirona. Se a febre está assim, assado, você vai dar tal coisa, entende? Esse guia terapêutico, ele é um guideline em nível nacional, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu botei um guideline aqui, esse que a gente colocou aqui, tá vendo que tem um exemplo aqui? É o da Covid-19, que é o mais novo que tem no mundo, o guideline mais novo. Aqui, ó, em 2006, a Organização Mundial de Saúde, ela criou um protocolo universal de metas. Ela criou um guideline universal. Em 2006, haviam 6 metas que todos os países do mundo deveriam traçar estratégias para poder cumprir. Então, por exemplo, ó, identificar corretamente os pacientes por nome e data de nascimento. Então, em alguns países, não era prática identificar paciente. E alguns médicos ainda até hoje têm dificuldade de botar o nome do cidadão na receita, né? Segunda meta, melhorar a comunicação efetiva com o paciente e entre os profissionais de saúde. Terceira meta, melhorar a segurança dos medicamentos de alto risco. Então, por exemplo, vamos imaginar que agora eles inventem um remédio para Covid-19. Uma das coisas que o SUS preza é a segurança do medicamento. Então, não pode ter remédio novo. Mas, nesse caso, é um caso excepcional, um caso de pandemia. Como é que vai ser? O que vai ser feito para melhorar a segurança para poder liberar esse medicamento? Né? Então, vai ter que ser feito todo um trabalho em cima disso. Quarta meta, eliminar a cirurgia do lado errado, do paciente errado, do procedimento errado, o que era altamente comum. O paciente está lá para poder... Ele passa pelo clínico geral, passa pelo ortopedista, para depois ir para o neuro. Às vezes, se for um caso emergencial, exemplo, o cara, sei lá, caiu de moto e aí foi direto lá para o hospital. Se ele é recepcionado por um médico e o outro que vai operar, o que vai operar, ele vai seguir o que está escrito. Então, quantas vezes o paciente tinha que operar era de um lado, operou outro lado, era uma mão, operou outra mão? Quantas histórias a gente ouve de paciente que ficou com um gás dentro da barriga? Quantas histórias a gente ouve a respeito disso, né? Então, isso foi uma meta da Organização Mundial de Saúde. Outra, reduzir o risco de infecções no ambiente hospitalar. Lavagem de mãos, principalmente, e o uso de álcool 70. Depois disso aqui, depois de 2006, todos os hospitais que você for hoje, todas as unidades de saúde que você entrar hoje, vai ter uma figurinha de como lavar a mão, né? Porque precisa de ter isso daqui como meta. E a sexta meta, reduzir o risco de infecção e o de dano do paciente, né? De lesão do paciente ou da vítima de queda. Então, se você for para um hospital para ficar internado, se for uma criança, tem um mapa de risco. Eles ensinam como subir a cama, né, qual o risco que a criança corre de cair da cama, do idoso. Então, tem todo um mapa de risco.
em relação a isso. Esse exemplo desse protocolo universal, ele é um exemplo de um guideline que é mundial. Todos os países do mundo, a partir de 2006, precisaram trabalhar em cima dessas metas. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui do meu computador, para eu poder mostrar esse guideline do Covid-19, só para vocês verem como é que o trabalho funciona de forma séria. E, ué, cadê o trem? Aqui. E eu quero mostrar para vocês também, vou ver se eu acho aqui na internet a Rename, para poder mostrar para vocês. Vou só fechar minhas coisas aqui. Vocês estão vendo a minha tela agora, né? Então, deixa eu vir aqui no Google. Né? Ó, isso daqui, essa Rename aqui, ela é nova. Rename 2020, tá vendo? Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Elas são revistas mais ou menos a cada 2 anos, tá? Tá vendo? Ela é do Ministério da Saúde, ela foi escrita em 2019 para poder ser usada em 2020. Agora, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, ó. Essa Rename aqui, ela é de 2010. Essa daqui vinha a Rename nessa mesmo formatinho, mais o formulário terapêutico. Esse formulário terapêutico nacional aqui, ele fala de cada remédio, de cada situação, de cada doença. Tá vendo aqui? A Rename tá aqui, ó. Tá vendo a Rename? O Rename 2010. E aqui tem o formulário terapêutico nacional. Esse formulário é o documento que fala das doenças e que dá origem a quais remédios que vão ter aqui dentro da Rename, né? Então, aqui te fala a doença, como é que ela se manifesta e tudo mais, e nessa Rename, os remédios para aquelas doenças do formulário. Então, cada remédio que você abre na Rename, ele tem uma referência embaixo para você abrir o formulário terapêutico, para você ver as situações de uso. Essa Rename 2020, eu ainda não vi a cara dela. Vamos ver juntos a cara dela. Eu acho que ela nem vem impressa mais, sabe? Eu acho que ela vem, como fala, agora só assim para a gente acessar de forma digital. Né? E aí esse é um instrumento norteador para todo o Brasil. Todos os farmacêuticos, os médicos eles têm que conhecer, porque o certo é eles prescreverem somente dentro do que tem na Rename, né? Dentro do que tem na relação do município, tá certo? Então, aqui, ó, vai mostrar, ó, componente básico da assistência farmacêutica. Componente básico, eu falei para vocês, a prefeitura, farmacinha básica. Componente estratégico, componente especializado, tá vendo? Então, tem aqueles que são do estadual e aqueles que são do nacional, como é o caso do HIV, por exemplo. Relação Nacional dos Insumos, o que é isso? Seringa, agulha, equipo, soro, né? Medicamentos de uso hospitalar. Então, quais medicamentos que podem ter no hospital? Entende? Então, tudo tem aqui, ó. Aí tem a Rename em ordem alfabética, você procurar pelo remédio, pelo nome do princípio ativo, tá vendo? E aí, não sei se eles fizeram formulário terapêutico para esse ano, normalmente eles fazem, ou se eles aproveitaram o formulário terapêutico que já existia, né, antes. Aí ela vem numa portaria, tá vendo? E aí, gente, o que acontece? Fora do que está aqui de remédio, a única coisa que o paciente consegue é quando ele entra na justiça para conseguir um remédio. Senão, ele só vai conseguir o que tem aqui dentro. Entende? Então, ele é um instrumento norteador para a gente elaborar, né, o que tem na farmácia básica. Eu quero só achar alguns remédios aqui para dar de exemplo para você. Rapidinho. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura,
Eu engoli esses negócios renando para saber o que dá, o que tinha, sabe? Para saber o que podia ter. Então, tá vendo? Aqui vai mostrar, ó, os medicamentos em ordem alfabética de princípio ativo, a concentração dele e a forma farmacêutica dele, tá vendo? Então, olha só, por exemplo, acetato de betametasona, fosfato de betametasona, suspensão injetável, está padronizado pelo SUS. Né? Acetato de medroxiprogesterona, isso aqui é um anticoncepcional que a mulher toma de 3 em 3 meses, ele está padronizado pelo SUS. Aciclovir, AS, tá vendo? Então, isso aqui são remédios que são padronizados pelo Sistema Único de Saúde. E aí, cada estado e cada município vai fazer a sua relação com base nessa relação aqui, ok? Aí, o que eu queria mostrar para vocês, para a gente partir para a parte final da nossa aula, é o guideline do Covid-19. Isso daqui, ó, é um protocolo de manejo clínico da Covid-19 na atenção especializada. O que significa protocolo de manejo clínico? Isso aqui, traduzindo, é como você vai atender o paciente suspeito de estar com Covid-19. Qual é o passo a passo de atendimento para esse paciente? Então, você vê que é um documento altamente novo, ele está disponível na internet, né? Ele é desse ano. É o protocolo clínico que a gente tem mais novo, que a gente tem notícia, é esse daqui. Olha só o que vai falar nele. Ele vai falar das características das infecções de coronavírus, ele vai falar de quais são as manifestações clínicas que o paciente tem, quais são os fatores de risco de um paciente. Então, tudo que a gente está ouvindo na televisão aí, falando que paciente, como fala, que é imunossuprimido é o paciente de risco, paciente pertence é grupo de risco. Tudo isso vai estar escrito aqui, né, nesse protocolo de como, que doença que é essa, como que ela se manifesta, né, como que ela começou, que mostra como começou em novembro de 2019, causado por um novo tipo de coronavírus lá na China. Então vai contar a história, vai contar desde quando está no Brasil, né, como que a gente começou, como que no Brasil eles começaram a pensar em coronavírus. Tá vendo? Foi antes do carnaval, né? Já pensava-se em coronavírus antes do carnaval aqui. Né? Então, vai vir falando nesse documento quais são os objetivos desse documento. Então, qual que é o objetivo principal? Orientar todo o SUS para atuar na identificação, notificação e no manejo dos casos de infecção pelo coronavírus. E sabe o que é mais interessante? Esse documento ele é elaborado para o SUS. Só que toda a rede hospitalar particular utiliza o mesmo documento norteador. Porque é o que a gente tem de mais seguro, entende? Então, aqui está falando, ó, quais são as características da infecção, o que o paciente sente. Então, aqui está mostrando, ó, febre, tosse, fadiga, dispneia, mal-estar e mialgia, sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais. Então, fala tudo que o paciente vai sentir. Depois ele vem e fala aqui, ó, quais são as condições e fatores de risco. Grávida, adulta acima de 60 anos, criança abaixo de 5 anos, população indígena, indivíduos menores de 19 anos em uso prolongado de ácido acetil salicílico, indivíduos que têm pneumopatia, incluindo asma, paciente com tuberculose, cardiovasculopatias, incluindo hipertensão. Tá vendo? Então, tudo que fala na televisão tá aqui nesse documento. Nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas. Todas essas pessoas estão no grupo de risco. A gente ouve isso sempre, né? Ó, imunossupressão, obesidade, né? Então, já está aqui nesse protocolo. Isso é um exemplo claríssimo de guideline. Nessa parte da complicação, é para quem já está no hospital, né? Porque já vê a saturação de oxigênio, piora nas condições clínicas, hipotensão, né? E assim, o guideline fala como que faz um diagnóstico laboratorial, como que faz um diagnóstico clínico, né? E assim a gente tem um protocolo para o Brasil inteiro, que é utilizado tanto na rede particular
quanto na rede pública. Né? Até as medidas de prevenção vêm aqui, ó. Vai falar do uso de máscara, vai falar do distanciamento social, vai falar de todos todos os problemas, né? E tudo que pode ser realizado em relação ao Covid-19. Então, essa foi um exemplo para vocês, né, de guideline, e também usar o exemplo da Rename, usar o exemplo da Remume, que são documentos que vocês vão conhecer. Quando vocês forem estudar introdução à farmácia, quando vocês forem estudar saúde coletiva, vocês vão ver de novo falando sobre esses documentos, né? Sobre Rename, sobre formulário terapêutico, mas já era importante que vocês soubessem desde já. Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer contar alguma experiência? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Perguntas? Dúvidas? Nada? Mas para poder a pessoa ter o acesso a é que você acabou de mostrar agora, só mais tarde, depois. Não, esses documentos, eles estão disponíveis no site do Ministério da Saúde. Esse último que eu mostrei agora, do Covid, está no material de vocês, né? Se você abrir no computador, você clicar no link, já vai abrir. Eles são documentos, eles estão liberados para a população, entendeu? Então, tipo assim, qualquer doença, existem alguns fascículos. Antes, eles chegavam impressos para as prefeituras, para a Secretaria de Saúde. Agora, você consegue acessar. Então, você tem o fascículo de hipertensão, de diabetes, de asma, de verminose. Todo esse material, você baixa ele no site do Ministério da Saúde de graça, entendeu? Então, vai falar das principais características das doenças, de como você vai atender o paciente, que tipo de exame que pode ser pedido para detectar. São documentos de acesso público, qualquer um pode acessar, tá? O mais interessante é isso, né? Porque, tipo assim, se a gente tiver... Eu sempre falo, gente, com as pessoas, que é muito importante que a gente tenha curiosidade, né? Tipo, quando você tem que estudar para fazer uma prova, não é a mesma coisa de quando você pega uma coisa para ver porque você quer saber. É totalmente diferente. Parece que não, mas tem uma pressão, né? Quando você vai fazer prova, você fica pressionado, você tem que decorar e tal. Agora, quando você fica curioso, eu quero ler melhor, quero descobrir melhor sobre isso daqui, né? Então, você vai lá e pesquisa e você sabe. Às vezes, você sabe da vida do seu vizinho porque você fica pesquisando no Instagram, né? Então, você não precisa decorar. Você lê uma vez só, você já sabe da vida dele. É porque você teve curiosidade. Então, a mesma coisa é quando a gente passa a ser curioso por assuntos profissionais. Então, tipo assim, qualquer coisa, você acha, o site do Ministério da Saúde, ele é aberto ao público, e o site da Anvisa é aberto ao público. Então, qualquer pessoa tem direito a acessar esses documentos, tá? De tudo enquanto é doença, de tudo enquanto é protocolo clínico, só de jogar no Google você já tem acesso. Pesquisem, vocês vão descobrir muitas coisas legais. Pessoal, para a nossa aula de hoje, essa é a programação, né? Era só essa programação mesmo. Na próxima semana, eu vou seguir direitinho, unidade 3.3, e se eu verificar que há necessidade, eu vou mesclando as aulas, tá? Para poder, às vezes, a gente ficar mais tempo, né? E uma coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte, na quarta-feira que vem, na quarta-feira à noite, a gente vai ter uma live super legal no Instagram da faculdade. Todos os alunos vão ser liberados das suas aulas para poder participarem dessa live, os alunos de farmácia. Vai ser com uma farmacêutica de Santa Catarina, o nome dela é Daisy. Quem quiser achar ela no Instagram, né, para vocês poderem ver, ela trabalha também ela é muito influente nesse meio digital, ela tem cursos na área de farmácia, trabalha nessa área, e as pessoas gostam muito dela, e ela vai fazer uma live para nós. Então, vocês estão convidados a participar, ela vai falar do mercado farmacêutico,
vai falar da atuação nossa do farmacêutico, da importância do farmacêutico clínico, né, da nossa atuação em farmácia, no hospital. Então, são todos convidados. Vai ser quarta-feira que vem, 7h30, pelo Instagram da faculdade, que é @Pitágoras Guarapari. Coloquem para seguir lá e semana que vem assistam. Eu vou mandar um lembretezinho para as líderes, para vocês poderem participar. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Se ninguém mais tiver perguntas, estamos todos liberados. Ok, então? Vou parar a gravação. Uma boa noite a todos. A gente se vê na segunda-feira.